Xavier. A leitura 20. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento, que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Que assim seja. Então, após a leitura, preparando o nosso ambiente para a reunião, para a prece, vamos render graças a Deus, nosso Pai de amor, Senhor do Universo, pela bênção, pela oportunidade renovada de nos reencontrarmos e podermos estudar, reflexionar sobre assuntos tão importantes que, naturalmente, esses conhecimentos darão condição para que possamos ser criaturas melhores. Pedimos também, Senhor Jesus, pelo nosso grupo, pelos nossos lares, no momento do nosso estudo, que a equipe espiritual possa visitar os nossos lares, fazer a higienização espiritual em cada cantinho, para que possamos ter serenidade, paz e, sobretudo, Senhor, que possamos ter a disposição do trabalho, a esperança e a calma. Pedimos a dona Honória, pediu por Leandro. Leandro é um sobrinho de uma companheira nossa, que não está no estado muito bom, está internado, que ele possa ser também visitado pela equipe espiritual do Luz e Amor e receber também, além do tratamento médico, o tratamento espiritual. E ela pede também por Luiz, ela vai mentalizar quem é essa pessoa, que nós não sabemos. A Luísa se enviuvou, está num estado assim, de muita dor, de muita angústia. Que ela possa também ter o seu coração acolhido e asserenado. E, naturalmente, também
seu esposo na parte espiritual possa receber todo o tratamento de que necessita. E dessa forma, com os nossos corações confiantes, vamos nos entregar a tudo que nos fortalecerá. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Bom, boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Luz e Amor, pessoal que chegou aí, que a gente não deu tempo de falar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo aqui da Gênese. Antes de entrar no estudo, feliz Dia das Mulheres aí a todas as mulheres, a Gisele bem lembrou, né? E a nós aqui, o Tonho, o Zé Mauro, eu e o João, a gente tem que reconhecer mesmo, né, que as mulheres precisam comemorar essa data, uma data em que celebra a luta pelos direitos iguais, pela ocupação de espaços, né? As mulheres que nós estudamos que são nossas iguais, mas ainda recebem menos, têm menos espaço de fala, e a gente sabe que no fundo, a hora que as coisas apertam para nós, a gente procura as mulheres para aconselhar a gente, né? Então a gente sabe que a gente tem muito que aprender com isso. E também, a gente também sabe que reencarnacionistas que somos, ora somos homens, ora somos mulheres. O que a gente tem que fazer é lutar pelos direitos iguais de todos, né? Não só pelas mulheres, mas também em todos os setores aí que ainda tem menos espaço. Que a gente consiga alcançar um dia um mundo em que todos sejam tratados iguais, que tenham direitos iguais, que tenham espaços iguais, porque a gente sabe que um dos princípios de Deus aí para o mundo, para os mundos felizes, é a fraternidade e a igualdade, né? Então, isso aí, mulherada, continua lutando aí, nós vamos dando apoio de cá. Tá bom? Guys, só te interromper um pouquinho. O doutor Lino falava assim, toda vez que ia fazer reunião, ele contava 1, 2, 3. Olha aí, gente, mais mulheres, as mulheres estudam mais, se reúnem mais. Cadê os homens? Agora você fala a mesma coisa, né? Só tem 4 homens aqui. É isso aí, só uma contração. Ô Marleninha, o Divaldo disse assim, ó, que o Dia das Mulheres é 50% da humanidade é mulher. E o outro 50% são filhos. É, isso mesmo. Muito bom. Pessoal, então, nós estamos estudando a Gênese, né? Nós estamos no capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2? Me perdi. 2, Capítulo 2. É o 2. Capítulo 2, nós estamos falando sobre nada mais, nada menos do que Deus. E nós estamos aqui no item 25. Hoje nós vamos falar do item 25. Então, nós estamos estudando a Gênese. Nós passamos aí, nesse capítulo 2, falando de Deus. Nós falamos dos atributos divinos, né, que são a base para a gente entender, ou pelo menos tentar entender sobre Deus, né? A onipotência, a bondade máxima, a sabedoria máxima. E nós estamos nesse desenrolar de Allan Kardec aí, que é muito racional, explicando para nós sobre Deus, né? E hoje nós vamos para o item 25. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou falando aqui. Quando vocês quiserem falar, é só ligar o microfone e me interromper. Fiquem bastante à vontade, tá bom? Vamos lá. Item 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade, né? Então, Kardec está falando, longe de nós tentar materializar Deus, né?
A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo da figura humana. Kardec está falando aqui para nós, que a gente até estudou na semana passada, né? Que ele tenta, para dar uma ideia do que seria Deus, para a gente sair daquela imagem, né? De um homem barbudo, né, sentado num trono, para a gente fugir disso, para a gente entender Deus como um fluido, e que todo o universo está imerso em Deus. Então, seria possível, assim, que Deus sentisse, entendesse tudo o que acontece no universo. O que acontece aqui na minha casa, aí na casa de vocês, em outros mundos, no Sol, na Lua, né? Então, todo o universo mergulhado nesse fluido, que seria a divindade, então. Destina ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então, Kardec já falou para nós um pouquinho mais para trás que nós, aqui ainda não temos condições, não temos o sentido próprio de entender Deus, né? A gente entende um pouco da criação de Deus, né? Mas Deus em si nós ainda temos, nos falta esse sentido. Então Kardec vem trazer essa ideia de que nós estamos mergulhados nesse fluido, né? Como se estivesse mergulhados no oceano e o oceano fosse Deus, né? Então nós estamos dentro dele, imersos nele. E é aí que ele vai desenvolvendo essa ideia. Temos constantemente, sob as vistas, um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sob as partes mais íntimas de todos os seres, e, conseguintemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões da nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito. Então o Espírito vai trazer agora um exemplo, né, uma comparação, para a gente entender como é que é Deus. Esse Espírito é Kinemã, né, e ele se manifestou em 1867. Olha a comparação que ele faz para a gente, na nossa pequenez, tentar entender Deus. Ó. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então a gente vai fazer de conta que o nosso corpo é um mundo. Quem que comanda esse mundo, que é meu corpo? É o espírito, sou eu. E o dirigido é o meu corpo, as minhas mãos, minha boca, minhas pernas, meu corpo, né? Nesse universo, o corpo representará uma criação, cujo Deus seria o espírito. Então a comparação é essa. Imaginem que a criação é o meu corpo, é o nosso corpo, e que Deus seria o espírito. Aí Kardec ainda reforça. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Então é só um exemplo para a gente poder entender. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Então, dentro do nosso corpo tem os vários órgãos, cada um de um jeito, cada um no seu cantinho, todos trabalhando, né? O cérebro está pensando, o estômago está fazendo a digestão, o pulmão está respirando, os braços estão se movimentando, está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Então, mesmo que o nosso corpo
seja tão complexo, tudo o que acontece nele, o nosso espírito está consciente. O nosso espírito tá sabendo. Então, eu estou movimentando o meu braço, amando do meu espírito. E toda a função do meu corpo, né? Aí o espírito pergunta: há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? Há muitas sensações diversas. Eu estou sentindo a minha perna comprimida aqui na cadeira, minha barriga encostada na mesa, o timbre da minha voz, a movimentação, eu estou sentindo que está um pouquinho frio. Então, a gente sente várias coisas ao mesmo tempo. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então, o que ele está falando para nós? Que todas essas sensações que o meu corpo está sentindo agora, que eu dei como exemplo, o espírito sente todas. Ele distingue, ele analisa. Então, mesmo sem olhar, eu sei que a pressão que a minha perna faz na cadeira, eu estou sentindo, que o ar está entrando e saindo, que o ambiente está quente porque está um pouquinho frio porque hoje está mais fresquinho. Tudo isso a gente consegue perceber. Tudo por meio do fluido perispirítico, né? Através do perispírito, que é a ligação do nosso corpo com o espírito. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Então, é mais ou menos isso que acontece entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Então, Deus está na natureza inteirinha. Do mesmo jeito que eu, espírito, estou em todas as partes do meu corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Olha que comparação legal para a gente entender, né? Tudo o que acontece no universo está em constante relação com Deus. Do mesmo modo que a comparação que ele faz, todas as células do meu corpo, desde o meu cabelo até lá na unha do pé, tudo está em contato com o meu espírito, né? Comigo, né? Que eu sou o espírito, né? Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam e agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, todas as criações com o Criador. Comparação muito boa para a gente entender como Deus funciona. Então, veja, mesmo que a gente não tenha consciência, né, assim, do consciente mesmo, o nosso espírito tem a consciência do corpo todo. Então, só para dar um exemplo, eu estou com uma ferpa aqui no dedo que eu não consigo tirar. O que meu corpo está fazendo? Ele está produzindo pele embaixo dessa ferpa até expulsá-la, porque é um corpo estranho. Ao mesmo tempo que o meu estômago faz a digestão e todo o corpo trabalha, né? E o espírito, através do fluido perispirítico, tem a consciência de tudo, consegue distinguir tudo, né? Consegue perceber que a digestão está aqui embaixo, que a ferpa está aqui no dedo, enfim. E Deus a mesma coisa. Por isso que Deus consegue saber o que vocês estão pensando agora aí,
saber o que eu estou pensando aqui, saber como é que está o movimento da Terra em torno do Sol, e isso no universo todo. É muito bonito, né? Esse exemplo é maravilhoso, né, Caio? Não tem como Perfeito, né? entender, né? É. É impressionante esse exemplo. E é o que a gente precisa, porque a gente ainda é muito pequeno, né? Então, na produção do espiritismo ali, né? Na codificação, o espírito vem e dá esse exemplo para nós, para isso mesmo, né? Porque a gente não consegue entender Deus, né? A gente não tem esse sentido. Mas com essa comparação, a gente já consegue ter uma noção muito melhor de como que funcionam as coisas, né? Item 28. Compreendemos o efeito. Já é muito. Né? A gente compreende o efeito de Deus. Já é muito. A gente compreende a criação, a gente compreende como as coisas funcionam, assim, né? A parte das coisas como funcionam. E isso já é muito. Do efeito, remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Né? Então é mais ou menos o exercício que ele fez um pouquinho mais para trás aí. A gente vê o efeito de Deus e começa a compreender um pouco o tamanho que ele é. Né? Então vocês imaginam a Terra girando em torno do Sol, de forma que a Terra também gira em torno de si e dá calor para a Terra toda nesse movimento e faz girar em torno do Sol, e a Lua está ao lado oposto, onde não está o Sol, né? Geralmente ele girando, refletindo a luz do Sol também. Quer dizer, quem fez isso tem que ser grande demais, né? Quem bolou tudo isso tem que ser assim, maravilhoso mesmo, né? Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Né? Então, assim, mas a essência íntima de Deus ainda nos escapa. Mas tudo bem, porque também vários fenômenos, uma imensidade de fenômenos, a gente ainda também não tem essa essência íntima. Então ele vai falar aqui, ó, conhecemos os efeitos da eletricidade, os efeitos do calor, da luz, da gravitação. Calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Então, pensem na gravidade. A gente sabe, né, que se a gente soltar um objeto, ele cai. Há cálculos para se chegar à gravidade, mas a gente não, a essência mesmo, a gente não consegue entender, né, o princípio dela. E aí Kardec pergunta: será então racional neguemos o princípio divino porque não compreendemos? Porque muitas pessoas, como todos nós, né, não compreendem a essência íntima de Deus. E por conta disso, opta por ignorar. Né? Porque, de fato, tem várias perguntas sobre Deus que nós não sabemos a resposta. Então, muitas pessoas falam, bom, se eu não entendo, então eu não acredito. Mas a gente também não entende muitos outros fenômenos. E mesmo assim, a gente acredita neles. Ninguém vai duvidar da gravidade, por exemplo. Né? Mas a essência íntima da gravidade nós ainda não dominamos. Enfim, nesse trecho Kardec tenta puxar para esse lado, entendeu? Porque seria justo duvidar de Deus porque a gente não entende a essência íntima dele? Não, né? Item 29. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando universos com seus eflúvios. Eflúvio é emanação imperceptível, tá? Como o Sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Então, nada impede que a gente admita, né, para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação que irradia.
e atinge o universo todo, né? Então, nada obsta para que a gente entenda que Deus consiga atingir todo o universo. Essa soberana inteligência de Deus esteja atingindo, né, emanando para o universo todo, né? Aí ele vai falar assim, ó: se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, que é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, em Deus há de ser sem limites essa faculdade, né? Eu tinha até separado, mas eu acabei fechando. Tá no, se alguém quiser procurar, está na questão 92 do Livro dos Espíritos, quando fala da ubiquidade dos espíritos, né? Alguns espíritos mais elevados conseguem se apresentar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? O espírito é um só, mas eles têm essa faculdade, que é o dom da ubiquidade. Ele irradia, né, Caio? Isso, perfeito, Mariana, obrigado. Em um determinado lugar, aí ele pensa e pode irradiar. Teve uma época, Caio, já faz um tempo isso, eu não me lembro quando, assim, não sei precisar. Sei que o Brasil estava passando por uns momentos difíceis, menor que esse que nós estamos passando, bem menor. Aí foram feitas várias casas espíritas receberam comunicação, acho que era de Eurípides Barçanufo, com o mesmo teor. Claro que ia variar um pouquinho, porque eram médios diferentes, no mesmo horário. Aí a explicação é essa. É como se eles estivessem num foco de radiação, e dali ele fala e os médios captavam, né? Então é possível isso sim. Isso. Eu lembro que quando eu preparei, eu deixei aberta a Kardecpédia no item 92, mas eu acabei fechando. Mas é o que a Marleninha explicou para nós. O espírito é um só, né? É individual. Mas ele se projeta, né? Ele irradia, né? Em vários lugares ao mesmo tempo, né? Os espíritos mais elevados, né? E aí, Kardec fala, se os espíritos têm o dom da ubiquidade, né? Se eles podem irradiar em mais de um lugar ao mesmo tempo, em Deus há de ser sem limites essa faculdade, né? Então, se os espíritos conseguem fazer, se a criatura consegue fazer, imagina o Criador, né? Consegue fazer isso sem limite algum. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma, né? Então, se Deus enche o universo inteiro, né, ele nem precisa se transportar, né, porque ele já está irradiando no mundo, não, no universo inteiro, né? Então, é assim que a gente tem que entender Deus, né? Às vezes é um exercício difícil mesmo, né? Porque foge muito para nós, assim. Mas essa comparação que o Espírito deu aí atrás, e essas explicações de Kardec, já dão para nós uma noção muito boa. E aí a gente consegue entender como é que Deus consegue estar presente na natureza, dentro de nós, né? Em volta de nós, em todas as partes, né? Ô, Caio, quer que eu leia a pergunta que você falou? Eu quero, Marlene, por favor. Então, vamos lá, gente. Tem a 92 e a 92A. Pode ler as duas? Pode. Então, na 92 é assim. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, igual o Caio falou, está ao mesmo tempo em dois lugares. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. Aí é 92A.
Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções sem que por isso se divide. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. É isso, Caio. Obrigado, Marlene. Eu separei, mas acabei fechando aqui. Que é bom a gente dar essas pinceladas também, né? Para poder entender bem. Oi? Eu fiquei com uma dúvida aqui no finalzinho do item 29, que está dizendo assim, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. E essa em parte nenhuma, o que ele quis dizer aqui? Então, deixa eu ver aqui, ó. Enchendo Deus o universo, poder-se admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes, onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Eu não sei se alguém entendeu diferente, se entendeu, por favor, se manifestem também. Mas eu acho que ele quis dizer em parte nenhuma individual, assim, né? Deus está em tudo, né? E ele não está numa parte específica. Por exemplo, não posso dizer que Deus está na Noruega. Então, ele está em toda parte e, ao mesmo tempo, ele não está em parte nenhuma, numa parte individualizada. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, por favor, vamos conversar. Essa frase aí, ela é intrigante, né? Mas eu acho que é isso mesmo que o Caio explicou, Vera. Ele está em toda parte porque ele irradia, né? Igual o exemplo que foi dado do espírito. Mas ele não está, vamos dizer assim, ele, individualidade em cada parte, né? Por isso que fala em parte nenhuma, né? Mas é encrencado isso aí para o nosso entendimento. Mas Você deu entendeu? para cara. Eu acho que é isso aí. Entendeu? Beleza. Eu entendi assim. Porque não dá para individualizar, né? A gente pode falar, Deus está ali em Franca, né? Ele está em todos os lugares. Então, meu Deus, ele está em todos os lugares, mas também não está individualizado em lugar nenhum. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se depois alguém ouvir alguma opinião diferente, traz para a gente aí, porque é questão de interpretação. Vamos lá. Item 30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, e isso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, olha que bonito, né? Esse trechinho está falando para nós que a gente precisa de humildade para poder trabalhar essas ideias. Né? Porque Deus existe. A gente não duvida disso, né? Que a gente está estudando aqui. Ele é infinitamente justo e bom. É a essência de Deus. E a sua solicitude se estende a todos. Para nós... E frango, você vai querer? Ai, meu Deus do céu. Eu fechei, Marlene. Tudo bem. Imagina. Então, o que nos resta?
Compreendendo tudo isso de Deus, o que que nos resta? O que que nos resta? Resta confiar nele. Né? Porque Deus é infinitamente maior do que nós. Né? A gente está entendendo a existência dele. A gente está tentando entender o alcance dele. A gente está entendendo que ele é justo e bom. Agora a gente tem que confiar. E confiar não é ficar parado entregando tudo na mão de Deus. Confiar é entender, é ter fé no que está acontecendo. Mas a gente também já estudou aqui que Deus nos chama ao trabalho, nos chama à luta. Né? Deus é tão bom que ele deu a nós o livre-arbítrio. A gente falava aqui há pouco, no comecinho, né, brincando, falando que as mulheres lutaram pelos direitos delas, livre-arbítrio. Foram atrás, estão reivindicando, né, salários iguais, espaço. Então, cabe a nós fazer isso. Confiar em Deus não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Confiar em Deus é acordar, trabalhar, confiar e buscar, porque quem vai evoluir o nosso planeta, a gente tem estudado isso aqui também, somos nós. Deus não vai elevar o planeta por conta própria. Ele nos chama ao trabalho. Ele tem as leis universais e imutáveis dele, mas o trabalho é nosso. O nosso planeta vai evoluir. Se a gente não evoluir junto, o que nós estudamos no último capítulo, quando a gente começou o nosso estudo? Nós vamos para outro lugar. Então, confiar em Deus é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Não é ficar parado e esperando, pedindo a Ele coisas. Deus nos dá instrumentos. Mas quem vai conduzir, quem vai utilizar esses instrumentos, somos nós. Então, confiar em Deus é lutar, é pegar esses instrumentos, que é a inteligência, e desenvolvê-la, que é a moral, e desenvolvê-la. Eu acho que é bem importante pontuar isso aí. A visão de Deus. Item 31. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Poderia alguém perguntar para nós, né? Se ele está em todo lugar, por que eu não o vejo? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Quer dizer, quando eu morrer, eu vou ver Deus? É a pergunta que ele está fazendo. Tais as perguntas que formulam todos os dias. A primeira é fácil responder. Né? A primeira, se Deus está em toda parte, por que eu não o vejo? É a resposta. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Elas o tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Né? Então, o nosso olho não consegue enxergar tudo. Né? A gente só foi descobrir bactéria, né, que estão aí, o vírus, né, que hoje a gente fala tanto, quando inventaram o microscópio, porque o nosso olho não dava conta de ver. Né? Ó, alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência dele. Então, a gente duvida que existe o sinal de Wi-Fi, de internet? A gente não duvida, a gente está usando ela agora, né? Mas vocês estão vendo aí, passando no ar, lá do seu roteador, lá, entrando no seu computador, o sinal de internet? A gente não vê. O rádio é a mesma coisa, a gente liga o rádio, a gente não vê a onda saindo lá da estação e entrando pela antena do nosso rádio. A gente não vê. Mas a gente também não duvida da existência. Né? Aí ele vai usar o exemplo da época dele. Né? Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Então, a gente vê o Sol, a gente vê a Lua, mas a gente não vê a força da gravitação segurando o Sol, segurando a Terra. A gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe.
Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Então a gente não consegue ver, né? Algumas pessoas têm aí a faculdade da visão, né? Conseguem ver os espíritos, mas a maioria aí não vê, né? Então às vezes a gente está fazendo uma prece, sente uma presença gostosa do nosso lado, ou nas nossas reuniões mediúnicas ali, a gente abre o olho, eu pelo menos abro o olho e não vejo nada, só vejo o povo tudo sentado, de olho fechado, né? Porque a visão espiritual foge ao meu olho de carne, né? Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Então, a percepção no meu olho não vai pegar. A percepção de Deus, meu olho não pega. Seria somente a nossa alma que poderia fazer isso, né? E aí ele pergunta: dar-se-á que ela o veja logo após a morte? Quer dizer, a hora que eu morrer, eu vou ver Deus? É isso que eu quero saber. Aí vem a resposta. A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui um privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Ou seja, o que ele está falando para nós? Através das comunicações, né, eles ficaram sabendo que poucos espíritos conseguem fazer isso. São as almas mais purificadas. Porque quanto mais o espírito evolui e se depura, mais desmaterializado ele fica, né? O perispírito dele vai se depurando, né? Vai ficando mais fluido, né? Mais leve. Assim. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. Ele vai fazer uma comparação aqui para a gente entender. Ó, uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Bruma é nevoeiro, neblina, né? Que a gente costuma falar aqui. Então, imagina uma pessoa tá lá no meio das montanhas, lá embaixo, coberto de neblina. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Então, ele percebe que está fazendo sol acima dele, mas não enxerga direito, porque está no meio da neblina. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se tornará mais claro, a luz cada vez mais viva. Então, à medida que ele vai subindo a montanha, o nevoeiro vai ficando mais fino. E aí ele consegue enxergar mais facilmente a luz. Né? Contudo, ainda não verá o sol, porque ainda tem nevoeiro em cima dele. Apesar de estar mais fino, ainda tem nevoeiro em cima dele. Só depois que acha se elevado acima da camada brumosa, né, acima do nevoeiro, e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Então, nesse exemplo, a pessoa só vai conseguir ver o sol quando ela se livrar definitivamente da neblina, que embaça a vista dele. Aí Kardec vem falar, o mesmo se dá com a alma. Mesma coisa acontece com a gente para poder enxergar Deus. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Então, o nosso perispírito ele ainda é muito grosseiro para perceber certas coisas. A coisa está lá, mas a gente não consegue perceber. Né? Ele, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia,
Só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Olha que mais um exemplo muito bom para nós, né? À medida que a gente consegue corrigir as nossas imperfeições, o nosso perispírito, ele se afina. E à medida que ele se afina, nós, espíritos, conseguimos ter percepções a mais. E assim a gente vai diminuindo esse nevoeiro na nossa frente. Porque nós ainda somos muito grosseiros, né? Já evoluímos bastante, é verdade. Mas ainda temos muito para evoluir. E à medida que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai se tornando mais depurado, né? Mais fluido, não sei qual seria o termo, mais depurado mesmo, mais fininho assim. E a gente vai tendo percepção, uma percepção maior, consciência maior. E quando a gente chegar no ponto do nosso perispírito, não sei se, aí eu já não sei, né? Se ao ponto de nem possuir mais o perispírito, ou ter um perispírito muito depurado, é que a gente vai conseguir enxergar Deus, que seria esse ponto dos espíritos mais depurados, mais evoluídos que o Kardec passou para nós, explicou para nós. O Caio, Fica à vontade. tem 2 pequenos parágrafos que a tradução nova contém que a antiga não tem. Logo Dois depois do, exemplos. depois do 33? Aqui está um tanto fora de ordem. Dentro do 33, tem 2 parágrafos pequenos, dando exemplo também. Você pode ler para nós, Lucélia, por favor? Não reparem a dicção, vou ler. Imagina. Tentar. Da mesma forma, ocorre com alguém que esteja com a cabeça coberta por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que tirar, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas. Assim também ocorre com o licor carregado de matérias estranhas. De início está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à sua visão. É mais ou menos o que ele falou, né? São só É. mais alguns exemplos, mas o Só mais conteúdo alguns aí, exemplos. O conteúdo até agora é o mesmo. o conteúdo permanece igual. Mas é interessante a gente entender isso, né, Lucélia? Eu achei interessante a ilustração do véu, né? E do licor, né? Na nossa evolução para poder um dia, né? Já que eu entrei, deixa eu perguntar uma coisa. Jesus era um espírito puro, certo? Foi por isso que quando ele apareceu, quando ele apareceu depois que ele morreu, né? Ele aparece materialmente, não é? Para os discípulos. Porque, de forma alguma, os espíritos não iriam, aliás, desculpa, os discípulos não iriam perceber e nem poderiam ver, não é, de forma alguma, a Jesus, não é? Então, a gente entende, por exemplo, que um espírito puro, ele é imperceptível, né? A qualquer um de nós, na nossa condição, é isso. Percebe a pergunta, Caio? Porque Entendi. pela lógica aqui, né?
nós, na nossa situação, né, no nosso estágio evolutivo, nós não temos condição, mesmo desencarnados, de ver, não é? De perceber, conseguir perceber um espírito puro, né? Feito Jesus. Eu acho que é isso mesmo, sério. Não sei aí se alguém pensa diferente, mas porque Ajuda os universitários. porque o espírito puro, eu até não sei, isso aí eu nem vou falar porque eu não tenho certeza, mas no caso de Jesus, para que os discípulos o vissem, deveriam ser médiums com a faculdade de visão, né? Porque estavam encarnados, né? Uhum. Mas mesmo estando desencarnados, eu acho que a gente só consegue ver quem está mais ou menos no nosso plano evolutivo, né? Como, vou falar por mim, como meu caso é bem grosseiro, eu só vou conseguir ver os espíritos dessa ordem mais grosseira, porque à medida que eles forem se depurando, eu acredito que eles vão passando a ser imperceptíveis a mim, né? Às vezes a gente escuta também aí nas reuniões espíritos em sofrimento que a mãe está do lado dele e ele não vê de jeito nenhum. Uhum. Ele não consegue Né? perceber, Não né? O consegue, ele estágio não consegue. evolutivo dele, não é? Ele chega até a falar que às vezes até sente, ou que Mas tem não alguém vê. falando para ele que ela está lá, mas ele não consegue ver. Uhum. Não, né? Não sei o que o pessoal acha aí, mas a gente costuma ver isso aí, né? É interessante. Mas eu acho que no caso, não sei se é isso que a Lucélia questionou, Jesus, ele materializa, né? Tanto é que num primeiro momento, pelo menos reza lá na Bíblia, né? Que Ele às se vezes até materializa. controverso. É. Que quando a Madalena o vê, ele nem está com a forma que ele tinha antes. Ela reconhece pela voz. E se é materialização, vamos imaginar que o Espírito se materialize entre nós. Todos nós vamos ver. Uhum. Porque também Veja. Tomé não reconheceu, não é? Lembra? Aí o que ele fez? Teve que mostrar as mãos, porque, Chagas. não é? Então, ele tomou diversas formas materiais, não é? Então, e eu imagino que, mesmo desencarnado, eles não teriam, né, ainda evolução para ver, não é? O espírito puro. Claro, eu penso assim também. É. Agora, o que o Caio também falou, eles eram médios, né? Eles falam que você viu ontem a Ana Luísa falando naquela reunião? Que os discípulos de Jesus eram médios, sim. Que até foram Eram escolhidos médios. por Jesus porque eram médios e, vamos assim, que Jesus iria precisar disso, né? Dessa faculdade deles. Uhum. Mas ali era caso bem especial, né, gente? Ali era o concurso. Na Ali verdade, era... não era só Jesus, né? Lucélia, desculpe. Jesus não é só Jesus, né? Por exemplo, Moisés teve, né, um médium, os profetas, Ezequiel, não é? E por aí fora, né? Só que naquele momento também era uma mediunidade de acordo com o grau de evolução deles, né? Bem, né? Igual um dia Moisés temou, que queria, porque queria ver Deus, né? E é lógico, aí a Bíblia até fala, não, ninguém consegue ver Deus e continuar vivo. Aí ele disse que um dia ele viu Deus pelas costas. É lógico que ele não viu Deus, né? O espírito que falava com ele deve ter se materializado para ele dar sossego, né? Viu as costas dele, né? Então, mais ou menos isso, né? Porque eu imagino Isso que aí, realmente eles eram médios, mas ainda, não é? Do nosso nível ainda, né?
de visão, né? É Verdade. interessante, né? É muito interessante. Gente, eu acho assim, se a gente vê Jesus, já está no lucro. Ô, Gisele, mas vê que jeito. Ai, nossa, vai demorar muito. Você está muito animada hoje. Tá animada mesmo. Tá animadinha. Eu ainda, menina, assim, demora muito. Mas tá quem estiver querendo ver Deus tem que pensar assim mesmo. Falar, nossa, se eu conseguir ver Jesus, já, nossa senhora, já tá passando de bom. Uhum. Gente, tem uma passagem na Bíblia que ela é tão interessante de uma visão de Ezequiel. Ele descreve coisas que ele viu, assim, que na época dele não seria possível, não existia, né? Ele vê carros, né? Com rodas que giravam ao mesmo tempo. É muito interessante. Muitos tentam explicar o significado daquilo, né? Tanto para eles lá quanto para nós. Mas às vezes eu fico imaginando que ele, de alguma forma, foi transportado para uma. Ele teve uma visão de uma civilização muito mais desenvolvida do que ele vivia. Então, se alguém tiver oportunidade de ler, leiam com atenção, sabe? É para a gente ficar pensando, sabe? Não é uma visãozinha, é uma visão que naquela época, Onde que está isso, Lucélia? no livro de Ezequiel, é a visão. Você não Ele sabe. não tinha condição. Depois eu vou pegar o versículo e pôr no grupo. Ele não tinha condição de imaginar aquilo, não é? Não é um Asimov da vida que conseguiu imaginar a nossa, o futuro, robôs, planetas. A realidade dele era outra, né? Ele devia trazer também uma carga de lembranças, né? Mas o Ezequiel veio e descreve. Então, era um médium muito forte, né? Muito forte, um poder fantástico, né? Ah, com certeza, né? Muito bom, né, Caio? Paramos no 50 e... Não, no 50, no 30 O e último 5, foi o 33. Não, agora agora semana que vem 34. 34. Uhum. E tá andando, hein? Já estamos. Tá andando. Né? Um ano de estudo já, né? Então, nossa senhora, nessa época a gente achava que já teria voltado tudo, hein? Verdade. Tá pensando daqui 3 meses a gente tá de volta já. Será, Caio? Não, eu gente pensava vai... isso na época, né? Na época eu também pensava. Acho que Não, nós vamos terminar a Gênese online. Pelo jeito, vai. Nós podemos Tudo continuar bem. online, mas só esse estudo, o resto volta. O próximo capítulo é bem interessante, né? Fonte do bem e do mal. Da hora. Bem interessante, né? Muito bom, né, gente? Então vamos. Caio, eu fiquei com a mesma dúvida que a Verinha, né? E aí a curiosa que já fui ver por que é isso. Então, quando ele diz aqui, ó, a propósito, produzir-se de onde se poderia dizer que ele está por toda parte, e em parte alguma, aí esse parte alguma significa separado, isolado. Então, é igual você tinha explicado mesmo, ó. Quer dizer, ele está em toda parte, né?
E esse parte alguma significa que ele não está isolado só num lugar, ele está em todo lugar. Eu achei muito interessante isso, queria dividir com vocês. Porque Obrigado, Dulce. fiquei muito curiosa de saber. Não é assim, quando a gente fala assim, tem diferença da gente falar parte nenhuma e parte alguma, entendeu? A Marleninha, que é professora, ela sabe melhor que eu. Eu fui pesquisar aqui para mim ver. Obrigado, Dulce. É muito interessante isso, né? Isso mesmo. A palavra, né, significa que ele não está isolado. Ele está mesmo em toda parte. Isso mesmo. Muito bom. Sua contribuição. Agora acho que clareou, né, Vera? Para nós. Clareou, ficou ótimo. Eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, não, gente, mas não pode. Aí eu fui lá ver isso aí. Onde você foi ver isso, Dulce? Eu fui no dicionário ver o que Agora eu fiquei significa. curiosa para saber. É certo dizer, então, Tadinha, muito bem, parabéns. Aí eu também falei, mas como que isso pode, né? Aí, enquanto o Caio está lendo aí, falando, eu fui lá ver. Então, parte alguma significa que ele não está isolado, separado, só nessa parte. O Caio já tinha dado essa explicação, né? Kardec, como diz o Caio, né? Esse homem é maravilhoso. Gente, é isso aí, viu? Boa noite. peraí, você começou, agora aguenta, peraí. Então, como é que eu entendo? Que Deus, ele está num ponto central, que nós ainda não conseguimos abstrar, e irradia em tudo, está em tudo, mas ele não está em lugar nenhum, porque ele está irradiando determinado ponto. Não, é porque aqui nas coisas tem uma frase, né? A frase fala assim, Célia, deixa eu achar ela agora que eu já fui lá para frente, já marquei já até fechei meu livrinho, mas eu vou achar para você ver. Aí fala assim, ó, o Caio estava explicando que ele vai irradiar sem cessar, né? Do universo, com os fluidos e tal, como o sol, como a sua luz e tudo. Então, lá no finalzinho ele fala, onde a soberana vontade julgue a propósito produzir-se, de onde se poderia dizer que ele está por toda parte, e em parte alguma. Quer dizer, ele está mesmo em toda parte, ele não está só num lugar. Ele está na minha casa, ele está na sua, ele está na casa de todo mundo, ele está no universo mesmo, entendeu? Então, é isso que aqui, o que o Kardec quis dizer, que ele nunca está em parte alguma, quer dizer, separado, isolado, ele está sempre junto com a gente. Que Deus está sempre junto conosco. Realmente é uma concepção maravilhosa, né? Muito, muito linda. Não vou admitir que a gente percebe, porque eu não consigo ainda perceber, não. Mas dá para a gente conseguir começar a perceber, não é? A magnitude disso tudo, né? É um ensinamento, né? É fantástico. Fantástico. Viva Kardec. Viva! Vai dando nó na nossa cabeça, mas a gente vai desenrolando. Você é Maurito, você encerra para nós? Encerro, sim. É interessante, né? A gente tentar perceber ele, né? É muito interessante a gente tentar buscar ele, né? E é muito emocionante também. Quando a gente se envolve, né, nesse pensamento, a gente fica mais sereno, mais tranquilo, né? Igual fala, quando ele está em toda parte, né?
Ele está junto de nós, Ele está em nossa casa, no nosso trabalho, né? A gente se sente mais seguro, a gente se sente mais, assim, corajoso, porque pensa que Deus está tão distante, né? Não incomoda com a gente. Não... Então, a gente, dentro desse conhecimento, a gente vai ficando assim mais, tendo mais condições na vida, né? Mais interesse pela vida. Se Ele está junto de nós, o que nós podemos esperar? Só coisa boa, né? Porque ele é ótimo. Então, ele é muito bom ter essa certeza, né? E devagarzinho nós vamos percebendo Ele, né? Nas pequenas coisas nós vamos percebendo Ele, né? Como Jesus fala, né? Que nós somos o sal da terra. Se o sal não serve para salgar, ele não serve para nada, né? Hoje nós estávamos fazendo o Evangelho no lar, aqui em casa, dia de segunda. E tem uma lição do Fonte Viva, eu não sei qual que é o nome, o número não, que fala da instrumentalidade. Onde que Paulo ele fala, deixa eu ver se eu lembro, para a gente ver o que é que está tocando, se é a flauta ou se é uma citara. Depois que você tiver oportunidade de ler no Fonte Viva, a instrumentalidade. Nossa, aquilo ali é fantástico, aquela lição de Emmanuel ali é fantástica. Eu fiquei encantado com aquela lição. Mas vamos lá. Ele estando do nosso lado, Ele estando junto de nós, agradecidos somos por isso, Pai. Por nos envolver, por trazer para cada um de nós as condições necessárias, a coragem necessária. Essa condição que faz com que nós temos condições de continuar o progresso, a evolução de nosso espírito, que ao deitarmos, ao entregar ao sono, nós temos a condição de estar em Tua segurança, Senhor. E que aqueles que o Senhor confia para nos orientar, a falar com nós, possa nos auxiliar a ir buscar mais conhecimento, mais condições, porque quando saímos da ignorância, quando passamos a conhecer melhor as Tuas leis, nós vamos acertando mais de que errar. Obrigado, Senhor, por esses momentos sublimes que o Senhor coloca em nossa vida, onde, pensando que uma palavra seja vã, que não tenha significado como em lugar nenhum, é o contrário. É a afirmação que o Senhor está junto de nós. Muito obrigado, Pai, e que a Tua paz continue assim, sempre a nos iluminar. Que assim seja, Senhor.